Olá, no dia de hoje, alguns dias atrás, eu fiz uma reflexão a respeito do Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, que está lá no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, capítulos 5, 6 e 7. E a gente comentava que a humanidade tem nesse roteiro um traçado moral para o seu desenvolvimento. E como espírita cristão que somos, eu gostaria de começar com vocês a fazer uma reflexão e uma análise sequenciada do pensamento inspirado do senhor Allan Kardec, quando, a partir da inspiração do capítulo 3º do Livro dos Espíritos, que vem a ser a primeira obra revelada pela espiritualidade amiga, ele nos apresenta as leis morais. E na sequência da codificação do Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas, ele codifica outras obras e, a partir desse momento, em determinada época, ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. E é importante a gente ressaltar de que a doutrina espírita não tem um evangelho próprio, ela não tem um novo evangelho. É o próprio evangelho do Senhor Jesus que é seguido, interpretado com a visão dos espíritos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que todo capítulo ele é inspirado na moral do Cristo, Jesus, e em cada capítulo ele tem 3 partes, sendo a primeira parte o enunciado evangélico, ou seja, Kardec, inspirado pelos espíritos amigos que o orientaram nessa codificação, ele traz o pensamento do Cristo a partir do Evangelho. No segundo momento, neste capítulo, em cada capítulo que ele estuda, ele traz uma visão de Kardec, o senhor Allan Kardec, com sua capacidade, com o seu pensamento, com o seu bom senso, a sua concisão, ele interpreta o Evangelho e traz o seu ponto de vista na ótica espírita, o que significa aquele trecho do Evangelho. E no terceiro momento, vem as instruções dos espíritos, que nada mais são do que comunicações mediúnicas recebidas pelos médiuns e que ele classificou e sistematizou relacionadas ao tema estudado em cada capítulo. Então, assim é que o Evangelho segundo o Espiritismo tem, se eu não me engano, 28 capítulos, cada capítulo inspirado em uma passagem do Evangelho de Jesus. Então, eu pretendo, nos próximos dias, nos próximos meses, ir estudando esses evangelhos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, porque, como dissemos, não temos nada a acrescentar pessoalmente a respeito do pensamento do Cristo, a respeito do pensamento de Jesus, a respeito do pensamento de Kardec, a respeito do pensamento dos espíritos que auxiliaram na codificação e que auxiliaram a codificação nas obras complementares trazidas pela mediunidade de Chico Xavier e de Valdo Pereira Franco. Somos muito pequenos para tentar colocar algum pensamento nosso que nada acrescentaria. O nosso esforço é tentar dividir com vocês o nosso entendimento, a nossa forma simples de pensar e de entender, para poder aplicar na nossa vida cotidiana os ensinos trazidos por esses amoráveis espíritos amigos que desejam e querem o nosso bem. Portanto, queridos amigos, está lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo intitulado Não Vim Destruir a Lei. Ou seja, Kardec traz logo na frente do Evangelho segundo o Espiritismo essa questão do caráter progressista revelador da doutrina espírita. Nós sempre falamos que a doutrina espírita é a terceira revelação, ou seja, o pensamento divino, o pensamento trazido por Jesus, ele é gradual.
e ele acontece a partir do momento de desenvolvimento moral, científico da humanidade. Então, num primeiro momento, ele traz lá naquela reflexão de Jesus, esse capítulo é inspirado naquela reflexão de Jesus, que está em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, quando no Sermão das Bem-aventuranças, depois dele narrar as bem-aventuranças, ele fala: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aí ele nos apresenta essa questão de que ele não vem destruir a lei. Não cuideis de que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem uma jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, Jesus vem explicar à humanidade de que ele não vem contrariar, contrapor o ensino trazido por Moisés e pelos profetas. Pelo contrário, veio revelar com amor tudo aquilo que Moisés e os profetas tinham ensinado, né? Então, a doutrina espírita, interpretando essa questão, fala do caráter evolutivo de todas essas informações, né? Então, é como ele diz: em todos os tempos e em todos os países, essa lei tem por um objetivo divino. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via com temor um povo natural, turbulento e indisciplinado, na qual tinha ele de arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito, para a autoridade das suas leis, houve de lhes atribuir a origem divina, conforme o fizeram legisladores dos povos primitivos. Ou seja, ao tempo de Moisés, Moisés precisava trazer a lei de justiça para ensinar ao homem a lei de o que ele não deveria fazer, a revelação do decálogo, dos 10 mandamentos, né? E a lei mosaica propriamente divina, propriamente dita, revelava um caráter essencialmente transitório. E quando vem Jesus, ele não vem destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la. Mas para isso, desenvolvê-la e dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que nos depara nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente dita, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na sua substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical, reforma não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: aí estão toda a lei e os profetas. Pelas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo seja cumprido até o último iota, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Sendo filho de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. E a doutrina espírita, como terceira revelação, ela vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ela nos mostra não mais coisas sobrenaturais, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos que até hoje são incompreendidos e por isso relegados
para o domínio fantástico, do mundo fantástico e do maravilhoso. E essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito dos que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave que, com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem na do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas sim pelos Espíritos, que são as vozes dos céus, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina ao contrário do que ensinou o Cristo, mas desenvolve, complementa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e prepara a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Está aí, queridos amigos e irmãos, o nosso primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Ele vem a um só tempo explicar, desenvolver o pensamento humano para que a gente progrida. Ele é obra do Cristo. Quem é Jesus? O governador planetário, que a gente já aprendeu, que há 4,6 bilhões de anos comanda e dirige o desenvolvimento do planeta Terra e o aperfeiçoamento da raça humana. E num determinado momento ele permite a vinda de Moisés para desenvolver moralmente aqueles espíritos que habitavam na Terra naquele momento. E deixou que a ciência tivesse o seu papel de desenvolver a lei, de desenvolver o seu papel, criando para o homem o desenvolvimento do seu livre-arbítrio. Num determinado momento, vem Jesus, há 2000 anos atrás, 1300 anos após Moisés, depois de vários profetas que também são missionários do Cristo, que vieram continuar a ensinar, é como se fossem cadeiras de um grande aprendizado, continuar a ensinar aos homens a necessidade de sua transformação moral, de sua evolução, de seu crescimento enquanto criaturas. Vem Jesus não destruir a lei de Moisés e dos profetas, mas fazê-las cumprir através de uma explicação em cima da lei de amor, aonde os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. E aí ele deixa novamente que a humanidade progrida, que a humanidade cresça, que a ciência assuma de novo o seu papel e ajude a desenvolver a humanidade, a descobrir os fenômenos da natureza, a nos desenvolver intelectualmente. De um lado, a asa do desenvolvimento moral, do outro, a asa do desenvolvimento científico. E aí a gente progride. Num determinado momento, lá para 1800, século XIX, a partir da chegada de vários espíritos que vieram a iluminar o conhecimento da humanidade, vem a doutrina espírita como terceira revelação para nos trazer a relação do mundo espírita, para nos trazer a informação de que não há morte, para fazermos progredir e estarmos aptos a passar para o estágio de evolução do planeta Terra enquanto escola, do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Ou seja, Jesus comanda o aprendizado, ensina a humanidade, não para destruir a lei e os profetas, mas para nos fazer crescer e evoluir. Essa é a informação que a gente quer passar, sintonizada com o pensamento do Cristo, orientada com o amor que ele sempre passou para a humanidade. Que Jesus nos abençoe e que entendamos que ele não veio destruir a lei ou os profetas, mas que veio fazê-las cumprir.